Turma, nessa aula a gente vai estar aí dando continuidade ao conteúdo e a gente vai estar agora vendo que são distribuição de probabilidade, mas agora com variáveis aleatórias contínuas. Então, claro, né, como na aula anterior com distribuição de variáveis aleatórias discretas, existem muitas distribuições de probabilidade. E aqui no curso a gente vai estar vendo só algumas. Então, por isso que a gente vai estar dando destaque para as principais que são utilizadas. Então, a gente pode estar iniciando o estudo com a distribuição uniforme, discreta, mas agora no seu caráter, na sua versão contínua, que é a mais simples que tem. Então, a distribuição uniforme contínua ela vai ser dada como x segue uma distribuição de probabilidade uniforme. Esse C agora vai ser contínua. Lembrem que lá, no caso discreto, era um D. E aqui a gente tem o intervalo de valores que x pode assumir, que vai de A até B. Então, a gente vai dizer que x segue uma distribuição uniforme no intervalo A e B, sendo que esse A e B eles estão contidos no intervalo dos números reais. Se todos os subintervalos que a gente possa ter, eles vão ter a mesma probabilidade. Então, todos os subintervalos que a gente possa conferir vai ter a mesma probabilidade de ocorrência. A função densidade de probabilidade vai ser dada por 1 dividido por B menos A. A esperança vai ser dada por A mais B dividido por 2. E a variância de x vai ser dada pela soma de A mais B ao quadrado dividido por 12. E agora a função de distribuição f de x vai ser 0 se, tá meio juntinho, tá, gente? Mas é separado, tá? Se x for menor que A, ou seja, ele vai estar antes desse intervalo A, vai ser x menos A dividido por B menos A se o x estiver entre esse intervalo, ou seja, a gente vai ter uma probabilidade associada a ele, ou vai ser igual a 1 se x for maior que B, tá? Então, lembrando que essa função f de x é aquela nossa função de distribuição acumulada. Vamos verificar um exemplo, né? Exemplo 1. Um programa de TV dura 1 hora e um telespectador impaciente inicia assistindo a programação, mas vai trocar de canal a qualquer momento durante o programa. Qual a probabilidade de ele assistir a maior parte do programa? É a primeira pergunta. E a segunda, se ele assistiu a maior parte desse programa, qual a probabilidade dele desligar a TV ou mudar de canal nos últimos 10 minutos? Então, primeiro vamos responder essa primeira pergunta. Qual a probabilidade de ele assistir a maior parte do programa? Vamos extrair as informações que a gente tem no enunciado. X vai seguir uma distribuição uniforme no intervalo de 0, 1, dado que ele fala que o programa aí dura 1 hora e o telespectador está impaciente, se ele pode trocar ou não de canal. Nesse caso, como a duração do programa é de 1 hora, então o intervalo que X pode estar assumindo, esse tempo que ele vai estar assistindo a programação, vai de 0, que é no instante que ele liga a TV, até 1, que é 1 hora de duração. Ele pode estar assistindo todo esse tempo. Portanto, quando a gente apresentar a função densidade de probabilidade, a gente viu aqui anteriormente que é 1 dividido por B menos A. Então, basta a gente atribuir os valores. Lembrando que aqui a gente tem um intervalo que vai de A até B. Então, o nosso A vai ser igual a 0. Então, tá aqui, é só substituir o A igual a 0 e o B igual a 1. Fazendo a continha, a gente vê que a nossa função densidade de probabilidade é igual a 1, nesse nosso caso. Agora, para a gente poder dizer que ele assiste, como o enunciado quer, a maior parte do programa, então a gente quer que ele assista mais da metade do programa. Ou seja, vai ser equivalente o intervalo x maior do que meio. Portanto, a gente vai estar calculando a probabilidade dele estar assistindo mais do que a metade desse programa. E essa probabilidade aí, a gente pode estar fazendo a conta de duas formas. Essa conta aqui que foi feita foi o intervalo de A até B da nossa função densidade, dx. Tá? A gente já sabe que essa nossa função aqui de probabilidade, nesse caso aqui não vai ser um A e um B, né, turma? A gente tem novos intervalos. Eu vou colocar aí como se fosse um C e um D, tá? Que é o novo intervalo que a gente quer calcular a probabilidade. A gente já sabe, nesse caso, que quer calcular um intervalo que vai de meio. O x tem que ser maior que meio, mas qual é o valor máximo que x pode assumir? É igual a 1. Quem é o f de x? O f de x a gente já obteve aqui, ó.
ele é igual a 1. Então, por isso que vai ficar 1 vezes o d de x. E isso aí nada mais, nada menos do que vai ficar 1 menos meio, que vai ficar igual a 1 menos meio, que é igual a meio. Tá bom? Vejam aí como vocês calculam essa integral, que é muito simples, muito fácil. Tá bom? Tem outra forma também que vocês poderiam estar calculando isso, por meio da função de distribuição. Tá? Isso aí... Opa, canetinha errada. Essa probabilidade do x maior do que meio é equivalente a gente fazer o fzão de x, que aqui no caso seria 1, né, que é o máximo que ele vai estar adotando, menos o fzão de meio. Esse fzão de 1, ele vai dar igual a 1. Ele é o máximo que ele pode estar atingindo, tá? Menos o f de meio, que vai dar meio. Lembrem que a gente tem aqui o nosso f de x dessa forma. No contexto que a gente tem, o nosso f de x vai ser igual a 0 se o x for menor que 0. Ele vai ser igual a x. Vejam que se eu substituir aqui os valores, o a igual a 0, vai ficar x menos o a, que é 0, dividido por o b, que é 1 menos a, que é 0. Opa! Só substituir quem é A, quem é B. Isso aqui vai dar igual a x. Então, a gente vai ter o x, se ele estiver no intervalo de 0 a 1, e ele vai ser 1 se o x for maior do que 1. Ou seja, o nosso f de x, ele é igual a x. Tá? Por isso que o f de 1 vai ser igual a 1, e o f de meio vai ser igual a meio. Tá? Isso aqui vai dar o mesmo resultado. Vai ser igual a meio. Então, vocês poderiam estar calculando da mesma forma, tá? Utiliza ou a função densidade ou utiliza já a função de distribuição acumulada. A gente viu isso nas aulas passadas. Agora, vamos verificar aí a segunda pergunta. Ó. Se ele assistiu a maior parte, qual a probabilidade dele desligar a TV ou mudar de canal nos últimos 10 minutos? Então, vamos adotar aí que ele vai estar assistindo programação. E qual a probabilidade dele estar mudando de canal quando já estiver faltando 10 minutos para acabar o programa, tá? Então, dado que ele assistiu a maior parte do programa, a gente tem uma probabilidade condicional, tá? Aqui eu só vou estar refazendo que faltou um sinal de desigualdade, tá? Isso daqui, na verdade, é a probabilidade de 5 sobre 6 do x ser maior do que 5 sobre 6 e tá até 1. Ou seja, qual é a probabilidade dele desligar ou trocar de canal nos últimos 10 minutos, ou seja, ele está nesse intervalo de 5 sobre 6 até 1, que é os 10 últimos minutos, dado que ele assistiu a maior parte do programa, ou seja, o x é maior do que meio. Isso aqui é uma probabilidade condicional, turma, que a gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, isso vai ser dado pela probabilidade, a interseção dos dois eventos, dos dois intervalos. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 6 menor que x, que é menor que 1. Vou deixar aqui em colchete, que é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá bom? Só estou reescrevendo porque aqui faltou o sinal da desigualdade, tá? Bem aqui. Isso aí, a interseção do intervalo do x maior do que meio, dividido pela probabilidade de x ser maior do que meio. Poxa, professor, não estou lembrando disso. Ah, turma, vocês já viram isso. A gente viu nas aulas passadas. Se a probabilidade de B, dado A, é igual à probabilidade... é a probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de A. Então, o que a gente fez aqui simplesmente foi definir que esse cara aqui era o nosso evento A e esse cara aqui era o nosso evento B, tá? Então, fazendo essa continha agora, vocês têm que calcular quem é a interseção desses dois intervalos, tá bom? Então, a gente tem a interseção, primeiro, desse intervalo aqui de cima. Vamos supor que a gente está trabalhando aqui com os valores que vão de 0 a 1, e a gente tem ele indo de 5 sobre 6 até 1. Então, ele seria esse intervalo que vai bem aqui, ó, 5 sobre 6 até 1. E esse outro intervalo aqui de baixo, novamente, que vai de 0 a 1, o x ele é maior que meio. Então, a gente tem esse intervalo. Que é a interseção entre esses dois intervalos? Bem, a interseção deles vai ser o que tem em comum. Então, vai ser apenas esse intervalo aqui que tem em comum entre os dois. Por isso que a interseção entre esses dois intervalos vai continuar sendo quem?
o 5 sobre 6 até 1. Então, isso aqui vai ficar igual a probabilidade do 5 sobre 6 e o x ainda sendo entre esse intervalo, dividido pela probabilidade do x ser maior que meio. Essa probabilidade do x ser maior que meio, a gente já obteve na conta anterior, tá? Ele foi igual a meio. Agora a gente precisa saber quem é essa probabilidade do x está entre 5 sexto e 1. Só arredar um pouquinho para cá para a gente fazer essa conta. Isso aí pode ser a probabilidade do x está entre 5 sexto e 1. Falei para vocês que isso pode ser a função, né? Distribuição. 5 sexto. Opa, desculpa, é o f de b menos o f de a. Aqui vai ser o f de 1 menos o f de 5 sexto. A gente já sabe que a nossa função de distribuição aí vai ser igual, cadê? Vai ser igual a x, tá? Então basta estar substituindo. Então isso vai ficar 1 menos 5 sobre 6. 6 vezes 1, aqui a gente faz vezes, tá? 6 vezes 1 dá 6, menos 1 dá 1 sexto. Por isso que esse cálculo aqui de cima ficou 1 sexto. 1 sexto dividido por meio, 1 terço. Essa é a resposta correta do nosso exercício, tá bom? Fica mais uma continha aí da Ampeg, né? Sempre reforçando alguns exercícios da Ampeg, que são sempre muito importantes para vocês. Então, exemplo 2. Ampeg, o ano foi 2018, questão 10. Considere as seguintes informações. A variável aleatória y segue uma distribuição de Bernoulli com um parâmetro p igual a meio. Então, a gente tem que lembrar que y está seguindo uma distribuição Bernoulli, só que a distribuição Bernoulli de parâmetro p. Nesse caso, ele diz que o p é igual a meio. Então, isso daqui, a gente tem que ele vai estar seguindo uma distribuição Bernoulli de parâmetro meio. A variável x possui distribuição uniforme de intervalo 2 a 14. Então, o x vai seguir uma distribuição uniforme. Como ele está colocando o intervalo, ela vai ser contínua. Lembra que ela vai de A até B. Então, ela é uma uniforme contínua e vai de 2 a 14. Assim como a gente discriminou bem aqui, y seguindo uma distribuição uniforme de meio, Bernoulli de meio, e x seguindo uma distribuição uniforme de 2 a 14. Aí ele pergunta, qual é a esperança de y vezes a esperança de x vezes a variância de x? Então, basta calcular aí esses valores de esperança e variância de cada uma dessas variáveis aleatórias. A gente sabe que a média de uma distribuição Bernoulli, aqui a gente tem a esperança de x igual a... peraí, não coube bem aqui. Só colocar aqui, ó. Que vai ser meio, né? Isso aqui a gente sabe que a esperança de uma Bernoulli é igual a P. Então, nesse caso, essa esperança é igual a meio. Isso aí a gente viu na aula de distribuição de Bernoulli, tá? Aí agora a gente tem que saber quem é a esperança de x. A gente já sabe, ó, aqui eu já reformei. Ó. A esperança de x a gente acabou de dar aqui na nossa aula. É A mais B dividido por 2. Então, basta substituir onde é A substitui 2, onde é B substitui 14. Fazendo a continha ficar 2 mais 14, 16, dividido por 2, é igual a 8. Quem é a variância da nossa uniforme? Porque ele quer calcular aqui agora a variância dela. A variância vai ser B menos A ao quadrado dividido por 12. Vai ficar 14 menos 2 elevado ao quadrado dividido por 12, que dá 12. Agora basta substituir esses valores que a gente encontrou. A esperança de y, que é igual a meio, basta substituir aqui. A esperança de x, que a gente encontrou, é igual a 8. E a variância que é igual a 12. Substituindo, a gente faz a conta e dá 48. Essa é a resposta correta. Olha aí como questões da Ampeg nem são tão difíceis. Claro, eu seleciono algumas facilzinhas, mas para vocês saberem que não é uma coisa tão inalcançável para vocês, tá? Vamos verificar agora a distribuição de probabilidade a mais importante que a gente tem, a distribuição contínua, que é a distribuição normal de probabilidade. Então, a distribuição normal, ela vai possuir a origem lá desenvolvida por Gauss, tá? Onde ele verifica os erros de observações astronômicas, lá por volta de 1810. Essa distribuição normal também ela vai ser conhecida, dada por Gauss, né, por uma distribuição gaussiana. Então, vocês podem ver aí outros autores utilizando esse termo para discriminar, para denotar a distribuição normal de probabilidade. E como eu disse, ela é uma das distribuições de probabilidade mais importantes de variáveis aleatórias contínuas. Então, se x ela tiver uma distribuição dada pela essa equação 5,
dizemos que ela é normalmente distribuída. E vejam que os parâmetros dessa distribuição normal, ela são dada pela média, μ, e a variância, que é a nossa sigma2. Vocês viram isso lá nas partes de estatística descritiva, tá? O que é um μ e o que é um sigma2. E a gente vai estar denotando isso como x, seguindo uma distribuição normal, com média μ e variância sigma2. Vejam que essa função densidade de probabilidade para uma distribuição normal, ela é bem complicadinha da gente estar manuseando ela de forma algébrica, tá? Por quê? Porque ela tem esse nosso exponencial bem aqui. Se a gente for tentar calcular essa essa densidade aqui, a gente teria que calcular ela por meio de uma integral. Não esqueçam disso. E lembre aí que se a gente tiver uma integral de uma função exponencial, uma exponencial de x, isso aí, essa integral continua sendo a própria exponencial de x mais uma constante. A gente não consegue encontrar uma primitiva para ela. Por isso que a distribuição normal, a gente vai ver, e a gente não vai estar encontrando essas probabilidades com base nessa FDP que eu passei aqui para vocês. Vão ser valores já calculados, são valores disponibilizados por tabelas, tá bom? Como é o gráfico dessa distribuição? Bem, o que caracteriza essa nossa distribuição normal é que ela é uma distribuição simétrica ao entorno da nossa média, tá? Então ela tem uma simetria, por isso que ela tem esse formato que a gente também chama de um gráfico, um formato de sino, tá? Veja que é parecido com sino. E a gente pode estar calculando qualquer tipo de probabilidade com base nessas nossas informações. Aqui eu mostro para vocês que o quanto se distancia da média, esse nosso tracejado aqui, ele vai se distanciar um desvio padrão para a esquerda, se a gente subtrair, né? Então ele vai ser um valor menor que a média, ou ele pode ser um valor maior que a média, mais um desvio padrão. Tá? Então, toda vez que a gente adicionar um desvio padrão para um lado ou para o outro, sempre vai ser igual, porque a gente tem uma distribuição que ela vai ser de forma simétrica. O que seria dizer que ela é simétrica? Essa área que a gente está vendo aqui, pelo fato da distribuição ela ser simétrica ao entorno da média, então essas duas áreas elas vão ser iguais. Tá? Ou seja, a probabilidade que a gente calcule desse lado aqui, essa probabilidade tem que ser igual a essa outra probabilidade aqui, porque as áreas são iguais. Então, algumas características que eu já falei para vocês, né? A curva ela vai ser simétrica em relação à média. Já falei para vocês que a média é μ, então a esperança dela vai ser μ, e a variância é sigma2. Como eu falei, é um pouco complicado manusear algebricamente aquela nossa função de densidade e probabilidade para distribuição normal. Então a gente vai ter algum artifício para calcular e já ter o valor dela de forma tabelada. Para isso, lembrando da aula passada, a gente precisa estar transformando aí a nossa variável aleatória x. Para isso, a gente vai estar padronizando, encontrando uma variável z. Não esqueça de estar verificando isso na aula passada. Ou seja, a gente pode pegar cada valor de x, subtrai da média e divide pelo desvio padrão. E a gente encontra uma outra variável aleatória z, no qual essa variável aleatória z, a esperança dela vai ser igual a 0 e a variância vai ser igual a 1. Então, quando a gente já tem uma média igual a 0 e uma variância igual a 1, e substitui aqui nessa função densidade, a gente já consegue calcular essas probabilidades de uma forma mais fácil. Mas mesmo assim seria um pouco mais difícil. Por isso que a gente já tem essas nossas tabelas. Tá? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir demonstrar que Z também vai seguir uma distribuição normal e ela vai ser um nome característico. Como a gente padronizou essa nossa variável x, então a gente chama essa nossa Z que ela segue uma distribuição padronizada ou uma distribuição de uma normal padrão. E agora a gente tem a média dela igual a 0 e a variância igual a 1. Como eu mostrei anteriormente, a gente tem que a esperança de z igual a 0 e a variância de z igual a 1. E eu mostrei isso também na aula passada. Vamos tentar visualizar isso aqui utilizando probabilidade na nossa distribuição normal. Então vamos supor que a gente tem uma variável aleatória x, e essa variável aleatória x, ela tem uma esperança igual a μ, e vamos supor também que ela vai ter uma variância igual a um sigma2. Tá? Como eu mostrei agora há pouco, no outro gráfico, a gente poderia ter o interesse de calcular aí essas áreas aqui, tá bom? Com mais ou menos um desvio padrão. Então a gente pode estar somando um desvio padrão na nossa média, menos um desvio padrão, somando para os dois lados. Como eu falei agora há pouco, calcular a probabilidade dessa distribuição x seguindo uma normal
Vejam que essa x vai seguir uma distribuição normal com média μ, sigma 2, só que seria um pouco complicado. Vamos transformar ela para uma normal padrão, tá? Ou seja, a gente vai ter aqui o cálculo dessa probabilidade dessa área igual a essa outra área, dado que é uma distribuição simétrica. Por isso que a gente tem qual é a probabilidade de x estar entre μ menos sigma e o μ. Ou seja, a gente está primeiro calculando a probabilidade dessa nossa primeira área, bem aqui, ó, que a probabilidade do x está entre μ menos sigma até μ. E tem que ser igual a probabilidade de x está entre μ e μ mais sigma, tá? Que é essa outra área. A gente sabe que essas probabilidades são iguais. Como a gente pode estar fazendo esse nosso cálculo? Eu vou fazer primeiro para esse lado aqui, tá? Então, a probabilidade de μ menos sigma menor que x, que é menor ou igual a 1μ. Para a gente encontrar a nossa variável z, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subtrair a média e depois dividir pelo desvio padrão. Então é isso que a gente vai fazer. Então essa probabilidade vai ficar igual a μ menos o sigma, e eu vou subtrair a média de todos os lados dessa desigualdade, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma balança. Tudo que eu fizer para uma desigualdade eu faço para outra. Então eu vou subtrair μ desse lado, subtrair o μ aqui no meio e subtrair o μ também desse outro lado, tá? E vamos fazer continha, né? Aqui a gente tem μ menos μ, isso aqui vai cortar, vai ficar para zero. A gente tem essa probabilidade igual a menos o sigma, que é o que vai sobrar, menor ou igual a x menos μ, menor ou igual, aqui vai ficar μ menos μ, isso aqui vai ficar zero. Agora o que precisa fazer? Divide por desvio padrão. Então vai ficar igual a probabilidade do menos o sigma dividido por sigma, menor ou igual a x menos μ dividido pelo desvio padrão, menor ou igual a zero dividido pelo desvio padrão. Só fiz dividir o desvio padrão por todo mundo, tá bom? Isso vai ficar igual a probabilidade menos sigma dividido por sigma vai dar igual a menos 1. Quem é x menos μ dividido por sigma? Bem, o x menos μ dividido por sigma a gente já viu que ele é igual a z. Então isso aqui vai ser igual a z, e zero pelo desvio padrão pelo sigma, isso vai dar zero. Então foi assim que a gente conseguiu chegar dessa continha partindo para cá, tá? Eu deixo como exercício vocês fazerem esse outro lado. Segue o mesmo raciocínio, tá bom, turma? É por isso que calcular a probabilidade de um x que segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2, independente de qual for essa média, tá, turma? Pode ser menos 10, pode ser 100, pode ser 1000. Essa variância pode ser 10, pode ser 200, pode ser 3000. Tanto faz. Quando a gente padronizar isso, a gente vai ter aqui, se for no caso de um desvio padrão para um lado e para o outro, a gente vai ter o mesmo cálculo. Seria calcular a probabilidade do z estar entre menos 1 e 0, que é essa probabilidade aqui, ou equivalente calcular a probabilidade do z ser maior do que 0 e menor que 1, ou seja, ele está entre 0 e 1. Opa, canetinha errada. Probabilidade dele estar entre 0 e 1, tá bom? Por isso que a gente pode ter aí, nessa nossa variável padronizada z, a gente já pode ter valores de probabilidade já tabeladas para ela. Ou seja, tanto faz qual é a variável x. Basta que ela siga uma distribuição normal, uma média μ e variância sigma 2. E quando a gente transformar nessa nossa variável z, a gente sempre vai ter os mesmos valores, equivalentes àqueles. Ou seja, calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 1 seria equivalente a estar calculando essa nossa área aqui, ó. Que o z, a probabilidade de z está entre 0 e zc, que a gente vai chamar esse zc aqui de um z crítico, tá? E seria calcular essa nossa probabilidade. E esse cálculo aqui já é dado de forma tabelada, que daqui a pouquinho eu já apresento para vocês. Ou seja, a gente já tem algumas probabilidades já meio que prontas. Se eu quiser calcular a probabilidade de eu ter um μ mais ou menos um desvio padrão, a gente já sabe que ela vai ser uma probabilidade com uma chance de 68,26%. Se eu calcular mais ou menos 2 desvio padrão, a gente vai ter uma probabilidade de uma chance de 95,44%. Obviamente, quanto maior essa variabilidade aqui, mais a gente consegue estar obtendo a variabilidade total dos nossos dados, tá? Então seria equivalente a calcular toda essa chance aqui, ó, até 3 desvio padrão. Calculando toda essa área, essa probabilidade dá quase igual a 1.
Por isso que dá 99,73%. Se a gente for querer verificar mais ou menos 4 desvio padrão, a gente vai ter quase toda essa área, ó, sobrando só uma caudazinha, ó, bem aqui, ó, vai ficar só faltando esse pedaço aqui, ó. Por isso que essa probabilidade aí ela é quase 1, tá? Não esqueçam que isso daqui, gente, nada mais é do que aquele nosso histograma, tá bom? Que vocês já trabalharam com esse histograma. Professor, por que ele era importante? Por isso, que agora eu posso obter probabilidades por meio do cálculo daquele nosso histograma, tá bom? Só desenhando aqui para vocês lembrarem que isso aqui, na verdade, é um histograma que vocês faziam lá em distribuição de frequência, tá? Agora, vamos verificar como a gente calcula esse tipo de probabilidade. Então, se eu tiver aí uma variável z, tá bom? Onde eu queira calcular a probabilidade do meu z, ele está entre um z crítico, onde esse z crítico vai ser 1,73, vamos supor que a gente tem uma variável x, a gente transformou na variável z, e a gente quer calcular esse z aí sendo 1,73, tá? Então, para calcular essa probabilidade, a gente já tem essa nossa tabela dessa distribuição. Essa aqui é uma das tabelas, tá? E tome cuidado na hora de estar verificando se vocês procurarem outras tabelas de distribuição de probabilidade. Essa tabelinha, ela informa aqui para vocês que ele só vai dar a probabilidade de 0 até um z crítico. Então, ele só vai estar dando a probabilidade da metade dessa distribuição. Poxa, professor, mas como é que eu saberia qual é a probabilidade, então, desse outro lado aqui? Gente, a distribuição é simétrica, tá bom? Então, basta vocês estarem multiplicando por 2, ou vocês vão ver como eu faço isso nos exemplos daqui a pouco, tá? Vamos verificar como a gente enxerga esses valores da tabela. Então, a probabilidade do z tá entre 0 até 1,73 vai ser igual a 0,4582. Vamos ver como a gente encontrou isso. Então, essa probabilidade aí é equivalente, se a gente estivesse procurando, verificando aqui no gráfico, a probabilidade do z está entre 0 até 1,73. Então, a gente quer calcular, turma, essa probabilidade aqui dessa área aqui dentro. Ó. Tá bom? Que é equivalente a isso aqui. Para isso, a gente tem que encontrar nessa tabela essas informações. Como a gente vai calcular 1,73, aqui na coluna, ele vai dar sempre o primeiro valor inteiro e depois uma casa decimal. Desculpa, isso nas linhas, perdão. E nas colunas, ele vai estar dando o valor da segunda casa decimal. Então, vejo que ele dá a parte inteira e a primeira casa decimal nas linhas e a segunda casa decimal nas colunas. Como a gente quer 1,73, a gente vai olhar aqui onde tem 1,7. Está aqui, ó, 1,7. Essa linha. Opa, deixa eu deixar um pouquinho melhor aqui, né? Deixar um pouquinho mais fina essa nossa linha. Então aqui, ó, 1,7. Como ele quer 1,73, agora tu fez 1,7 e o 3, que está bem aqui, ó. E a gente precisa dessa informação. Só vem agora descendo essa informação aqui, ó, para fazer o cruzamento. Opa, bateu bem aqui, ó, o cruzamento dessas duas informações. Ó. Professor, quer dizer que o valor é 45.818? Não, gente. Como isso aqui é uma probabilidade, todo o valor que ele atribui aqui já é em casa decimal, tá bom? É um valor entre 0 e 1. Então, aqui seria 0,45818. Que aproximando isso daí, vai dar igual a 0,4582. Então, assim que a gente encontra o valor dessa probabilidade. Vamos verificar alguns exemplos aqui para reforçar. Se eu quiser calcular a probabilidade do z, ele está entre menos 1,73 até 0, vocês têm que lembrar que a distribuição normal ela é simétrica. Então, o que a gente tem aqui nada mais é do que isso aqui. Ó. A distribuição de probabilidade, a normal, que ela vai ser simétrica. Aqui, ela vai ser simétrica no eixo 0, tá? E ele quer calcular a probabilidade do z está entre menos 0,73 e 0. Ou seja, ele quer calcular essa área aqui. Mas vejam que a gente já acabou de calcular isso. Sério, professor? Calculamos. A gente não calculou a área dele ser o z entre 0 até 1,73? A gente acabou de calcular essa área. E como a gente sabe que a distribuição de probabilidade normal é simétrica, então a probabilidade que a gente obteve para esse lado aqui
é igual à probabilidade desse outro lado, que é a mesma área. Por isso que a gente pode estar reescrevendo como a probabilidade de Z está entre menos 1,73 até zero, como sendo a probabilidade de Z está entre 0 a 1,73. Por isso que tem a mesma probabilidade que a gente calculou anteriormente, tá bom? Deixa eu apagar aqui que a gente vai ficar fazendo vários desenhinhos desses. Agora vamos verificar o item B. A probabilidade do Z ser maior ou igual a 1,73. A gente vai verificar isso que é meio menos essa probabilidade. Vamos verificar por que vai ficar menos meio a probabilidade do Z entre 0 até 1,73. Sugiro que vocês sempre façam esse desenhinho para vocês visualizarem melhor, tá bom, turma? Então vamos fazer essa distribuição normal aqui de probabilidade. E ele quer o Z ser maior que 1,73. Façam aí o eixo 0, para vocês verificarem que é simétrico. E bem aqui eu vou estar colocando 1,73. Se o Z é maior que 1,73, então ele está querendo calcular aí essa área bem aqui dessa cauda. Essa é a área que o Z é maior que 1,73, tá bom? Como a gente faz para calcular essa área? Bem, primeiro, a gente pode pensar o seguinte. Bem, qual é a probabilidade do Z ser maior do que 0? Ou seja, a probabilidade do Z ser maior do que 0. Essa probabilidade aí, a gente simplesmente pode perceber o seguinte. Bem, desculpa, a probabilidade do Z ser maior que 0, desse jeito. Vamos colocar assim, ó. Probabilidade do Z ser maior do que o 0. Isso aqui, gente, é toda essa área que a gente vai ter aqui na direita. Ó. Toda essa área da direita. Todo mundo, até lá no finalzinho. É toda a área da direita que ele está querendo. Tá bom? Só que o que acontece? Toda essa área da direita, como a gente sabe que toda a área da distribuição normal, qual é a probabilidade? Bem, a probabilidade, tá, do Z, ele está entre um valor menos infinito até o mais infinito. Essa probabilidade aí a gente sabe que é igual a 1. Ou seja, se a gente fizer o cálculo de toda essa área dessa distribuição normal, o máximo que ela vai atingir é igual a 1. E a gente sabe que a soma das probabilidades vai dar igual a 1. Tá? Então, a probabilidade de ser de 0 até o mais infinito, que isso aqui é equivalente a ser a probabilidade do Z está entre 0 até o mais infinito, isso aí simplesmente vai ser igual a meio. Nossa, professor, como você chegou nessa conclusão? Simetria. Se tudo dá igual a 1, só a metade dá igual a meio. Tá bom? Então, para calcular essa probabilidade, a gente precisa verificar todo mundo aqui, que está na direita. E essa probabilidade vai ficar igual a meio. Por isso que está bem aqui, ó, igual a meio. Tá? Menos, está bem aqui, ó, meio, menos a probabilidade do 0 até 1,73. Por que a gente vai fazer isso? Vamos verificar aqui por quê. Por quê, né? Só apagar aqui e fazer de novo esse esquema para vocês entenderem por que a gente faz isso. Opa, deixa eu deixar um pouquinho mais reto. Aqui a gente tem o eixo 0. E aqui a gente vai ter 1,73. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter... Vou colocar em verde, tá bom? A gente quer essa área aqui. É o que a gente quer. Só que pensam bem, a gente só consegue ter as probabilidades que partem de 0 até um determinado valor. Tá bom? Ou seja, eu consigo calcular a probabilidade de 0 até 1,73. Essa probabilidade em amarelo, eu consigo calcular essa probabilidade. Mas ele quer a probabilidade em verde, ela eu não consigo calcular. Vejam que o nosso valor da tabela, ele vai de 0 até um ZC. Ele não vai do ZC em diante. O valor tabelado que a gente tem parte do 0, tá? É o nosso ponto de partida. Então, eu só tenho como calcular essa probabilidade aqui do Z, do amarelo. E essa probabilidade aqui a gente já calculou. Essa probabilidade aqui, do 0, do Z está de 0 até 1,73, a gente já calculou 0,4282. Está bem aqui. E quem vai ser esse verde? Não sei. Mas sei que todo mundo do 0, englobando o amarelo e o verde,
essa probabilidade é igual a meio, porque toda essa parte aqui na direita é igual a meio. Por isso que a gente faz meio menos essa probabilidade, ou seja, eu simplesmente faço todo mundo da direita menos esse aqui em amarelo. Então, se eu fizer todo mundo menos o amarelo, sobra só o verde, tá? Ou seja, com isso, a gente tem a probabilidade apenas de quem está aqui em verde. Por isso que a gente faz meio menos essa probabilidade, que vai dar igual a 0,0418, que é essa probabilidade aqui. Tá bom? Vamos verificar o item C. Só apagar todo esse esqueminha que a gente fez. Nossa, pessoal, isso parece complicado. Gente, é só treinar, tá bom? Treinar que vocês vão conseguir. Vamos lá. O item C. A probabilidade de Z ser menor do que menos 1,73. Como ela é simétrica, como a gente já viu, isso é equivalente à probabilidade do Z ser maior que 1,73. Ou seja, aqui, vamos verificar novamente no gráfico, né? Faz aqui a divisória no zero. Ele quer verificar essa probabilidade bem aqui, ó. Menos 1,73. Ele quer analisar quando o Z é menor que esse valor. Ou seja, ele quer analisar essa probabilidade aqui. E essa probabilidade lá, por ser simétrica, é equivalente àquela que a gente acabou de calcular. Por isso que vai dar o mesmo valor. Tá bom? Por isso que a probabilidade do Z ser menor que o menos 1,73 é a mesma coisa da probabilidade do Z ser maior que 1,73. Tá? Deixa eu apagar agora aqui. Vamos verificar o item D. O item D vai ser calcular a probabilidade do Z está entre 0,47 até 1,73. Para isso, a gente tem que lembrar que a gente sempre calcula a probabilidade sempre partindo do zero, né? Então, a gente pode estar dividindo aí graficamente dessa forma. Distribuição novamente, distribuição normal, divide no eixo zero, tá? E a gente quer calcular de 0,47 a 1,36. Então, a gente vai ter ele vindo bem aqui, ó, do 0,47 até bem aqui do 1,73. Ou seja, ele está calculando, deixa eu botar em verde como eu botei anteriormente. Ele quer calcular essa probabilidade aqui, ó, desse intervalo de 0,47 a 1,73. Mas vejo que a nossa tabela só dá o valor que vai de 0 até um determinado Z crítico, tá? Então, qual alternativa a gente pode ter? Bem, primeiro, vamos calcular aí a probabilidade que a gente já conhece, ó, que vai desse 0 até 1,73. É todo mundo aqui, ó, que vai até 1,73. Quando a gente calcular essa nossa probabilidade, basta a gente pegar quem está em azul, que é todo mundo aí, e depois a gente só subtrai de quem está nesse nosso carinha bem aqui, ó. Basta só tirar essa área. Se a gente calcular a área que eu disse em azul, que é de 0 até 1,73, calculando essa probabilidade, basta subtrair, retirar essa área aqui em vermelho, que vai sobrar apenas a área em verde. Por isso que a gente calcula aqui essa nossa probabilidade do zero. Do Z está de 0 até 1,73, que é essa probabilidade toda que está em azul, e depois a gente subtrai dessa probabilidade que vai de 0 a 0,47, que é retirar essa parte aqui em vermelho, ficando só o verde. Então vai ser a probabilidade de todo mundo que eu coloquei ali em azul, menos a probabilidade de quem eu coloquei aqui em vermelho. Isso resulta a probabilidade em verde, que é 0,2774. Então vejo que não é tão difícil, vocês vão treinar um pouquinho, vocês vão ver que dá sempre para estar verificando de forma gráfica, para estar calculando essa probabilidade. Agora, eu estava dando para vocês já o valor da variável padronizada, né? Mas vamos supor que vocês pegaram uma variável X, que é renda, é PIB, é qualquer variável econômica, e vocês queiram agora calcular a probabilidade associada a essa variável econômica. Então, suponha que agora a gente tem um X que segue uma distribuição normal μ, sigma 2, onde a nossa média μ é igual a 3 e a variância é igual a 16. E a gente quer calcular a probabilidade do X estar entre 2 e 5. Tem como eu calcular isso sem utilizar a tabela? Não tem. Então a gente vai padronizar a nossa variável. Ou seja, pega o valor do intervalo inferior de x e o superior de x, que é 2 e 5, subtrai de μ
e divide pelo desvio padrão. Vejam que aí a gente vai estar transformando na nossa variável z, a padronizada. Ou seja, aqui a gente vai ter subtrai o mi e o sigma do nosso x, e lembrem que esse cara aqui é o nosso z, que é o normal padrão, que é quem a gente tem as probabilidades obtidas na tabela. Quem é o nosso mi? Bem, o mi eu já sei que ele é igual a 3, então fica menos 3, e o nosso sigma 2 é igual a 16. Então o desvio padrão vai ser a raiz de 16, vai ficar igual a 4. Por isso que bem aqui embaixo vai aparecer o 4, tá bom, turma? Faz a continha, você vai chegar a calcular a probabilidade do x estar entre 2 e 5 é igual a calcular a probabilidade do z estar entre menos 0,25 a meio. É a mesma coisa, tá? E agora a gente sabe como obter esse tipo de probabilidade. Deixa eu fazer o esqueminha aqui, o gráfico, para vocês visualizarem melhor como obter esse tipo de probabilidade. Então aqui a gente vai ter o nosso gráfico da distribuição normal. Ficou meio feinho, mas paciência. O que ele está querendo calcular? A probabilidade do z está entre menos 0,25 até meio. Então a gente tem bem aqui, ó, ele quer essa probabilidade. Aqui é menos 0,25. E bem aqui a gente tem o z, né? No máximo até meio. Ou seja, ele está querendo calcular essa probabilidade aqui do z. Veja que a gente sempre parte do zero, não esqueçam, tá? E ele quer também essa probabilidade aqui. O z ele está entre menos 0,25 até meio. Com isso, a gente calcula essa probabilidade que está em verde. Essa probabilidade aqui é a probabilidade do z estar entre menos 0,25 até zero. Só que a nossa tabela não vai dar esse valor, né? Então a gente sabe que por simetria, isso aí é igual a probabilidade do z estar entre 0 até 0,25. É a mesma coisa, porque é uma distribuição simétrica, tá bom? Quem é esse cara aqui em amarelo? Bem, esse cara aqui em amarelo, ele vai ser a probabilidade do z estar entre 0 e meio. Então basta a gente verificar essas probabilidades lá na nossa tabela. Vamos verificar essa probabilidade do z estar até 0,25 na nossa tabela. Então basta verificar bem aqui, ó, é 0,25. Então a gente pega o 0,2 e vai até o 5, ó. Bem aqui, ó, cruzou esses dados. Então ela vai ser 0,09871. Então bem aqui a gente já pode ter essa probabilidade, ó. A probabilidade do z ser maior do que meio, a gente verificou que é a mesma coisa da probabilidade, só arredando mais um pouco aqui, ó. A mesma coisa dessa probabilidade aqui, tá? Do z tá entre 0,25. Por isso que a gente calculou e deu esse valor que a gente olhou lá na tabela agora há pouco. E a probabilidade do z ser menor do que meio é a mesma coisa da probabilidade do z estar entre 0 e meio. Vamos verificar quanto vai dar esse valor. Bem aqui, ó, já coloquei, ó, dá 0,1915. Vamos achar esse valor lá na nossa tabelinha. Então, meio, a gente tem bem aqui, ó, 0,5 e o 0, 0,50. Então, daqui 0,19146. Que arredondando, a gente tem esse nosso valor. Ou seja, para calcular essa nossa probabilidade, a gente precisa aí somar a área que está em verde com a área que está em amarelo. Por isso que a gente somou essas duas probabilidades. E o valor encontrado foi 0,2902, que é a probabilidade do z está entre menos 0,25 até 0,50. Então vamos lá. Vamos verificar uma outra questãozinha aqui da Ampec para estar exercitando, né? Exemplo 3. Deixa eu voltar para o amarelo. Exemplo 3, questão aí do Ampec 2018, questão 10. Por regulamentação, a concentração de um produto químico não pode ultrapassar 10 ppm, parte por milhão. Uma fábrica utiliza esse produto e sabe que um dia qualquer a concentração tem distribuição normal, com média 7,675 e a variância 1,5 elevado ao quadrado. Qual a probabilidade de que, em um dia qualquer, a concentração desse produto exceda 10 ppm? Multiplique por 100 e marque o inteiro mais próximo, porque não esqueça que a prova da Ampec, nesse caso aqui, é uma questão aberta,
você ia ter que colocar o valor numérico, tá bom? Vamos extrair essas informações. Bem, x é uma variável aleatória que é a nossa concentração química. E x, ele deu essa informação aqui em cima, ó, segue uma distribuição normal, com média 7,675 e a variância 1,5 elevado ao quadrado. E ele fala aqui para a gente, pode ser útil a seguinte informação. Ele dá essa probabilidade do z ser menor que 1,55. Isso aqui é um valor de uma probabilidade tabelada e ele já forneceu, porque a prova da Ampeg não dá a tabela. Tá bom? Então ele geralmente vai dar esses valores já obtidos aqui para a gente. O que ele quer na nossa pergunta? Qual a probabilidade de que um dia qualquer a concentração exceda 10 ppm? Então, ele quer saber a probabilidade do x ser maior do que 10, dado que ele quer que essa probabilidade do x exceda esse 10 ppm. E calcular essa probabilidade do x ser maior que 10 é a mesma coisa que calcular o complementar. Lembrem lá das aulas anteriores de probabilidade básica. Vai ser 1 menos a probabilidade do x ser menor do que 10. Vamos fazer agora a padronização dessa nossa variável x, tá bom? Ou seja, subtrai a média e divide pelo desvio padrão, tá? Não esqueçam que aqui o desvio padrão vai ser igual a 1,5, tá bom? Dado que a variância de x é 1,5 ao quadrado, e isso aqui é a mesma coisa que o sigma 2, então isso aqui vai ficar igual a 1,5, a raiz de 1,5 ao quadrado, que é 1,5, tá? Então ele já deixou bem fácil para a gente. Fazendo isso, a nossa variável z, fazendo essa continha, o z é igual a 1,55. Como a gente tem a probabilidade fornecida do z sendo menor que 1,55, e essa probabilidade é 0,9505, a gente vai encontrar aí esse z dessa forma, para a gente poder atribuir essa probabilidade, tá? Então a gente sabe que o x, o cálculo dele vai ser dado dessa forma, e quando a gente padronizar esse x maior que 10, fizer isso, vai ficar o z maior que 1,55, que é daqui que a gente tirou desse cálculozinho do z. 1 menos faz a padronização desse x menor que 10, vai ficar o z menor que 1,55. Ora, ele deu para a gente aí quem é esse x igual a probabilidade desse z, menor que 1,55. Ele deu bem aqui, que é 0,9505. Basta a gente substituir, então, vai ficar 1 menos 0,9505, que vai dar igual a 0,0495. Não esqueça que ele disse, multiplique por 100 para poder marcar um inteiro mais próximo. Então, multiplicando por 100 vai ficar 100 vezes 0,0495, que vai ficar igual a 4,95. O inteiro mais próximo é igual a 5. Então, esse é o resultado que vocês deveriam estar marcando no gabarito de vocês na prova da Ampeg. Não é uma conta tão difícil, uma questão aí, gente, que dá muita pontuação para vocês se diferenciarem nessa seleção. Vamos verificar uma outra distribuição de probabilidade, agora contínua também, né? A nossa distribuição Qi quadrado. Essa nossa letra grega aqui, o Qi, tá? Como a gente eleva ao quadrado, a gente chama de Qi quadrado, com V graus de liberdade. Como é que a gente obtém essa variável aleatória contínua? Vamos supor que a gente tem aí as nossas variáveis x1, x2 até um xv. Pode ser x10, por exemplo. Eu tenho 10 variáveis, por isso que eu coloquei um v qualquer. Elas precisam ser variáveis aleatórias independentes. Vejam que tem aí essa afirmativa, elas têm que ser independentes. E normalmente distribuídas com média 0 e variância 1. Ou seja, eu quero que todas essas variáveis x1 até um xv, todas elas sigam uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão, ou no caso, variância igual a 1. Todas elas têm que ser uma normal padrão. Se eu pegar essas variáveis e somá-las, ou seja, vamos supor que eu tenho uma variável x1, x2, um x3, todas elas seguem uma distribuição normal padrão. Aí a gente tem os valores numéricos para cada uma delas. E todas elas têm média 0 e variância 1. Se eu fizer uma nova variável aleatória x1 mais x2 mais x3, elevando cada uma delas ao quadrado, ou seja, eleva o x1 ao quadrado, eleva o x2 ao quadrado e x3 ao quadrado e soma elas, isso aqui vai seguir uma distribuição Qi quadrado. Quantas variáveis eu somei? 3. Então vai ser uma Qi quadrado com 3 graus de liberdade. Então, no caso geral,
uma variável que segue uma distribuição Q², a gente soma variáveis aleatórias com normal padrão, soma elas, elevado ao quadrado, que a gente tem uma Q². E qual vai ser o grau de liberdade da Q²? Bem, vai depender aí de quantas variáveis a gente vai estar somando, tá bom? Então, por isso que é V graus de liberdade. Sua função densidade vai ser dada por essa f de x pela equação 7, a esperança pela equação 8, ou seja, a esperança dessa nossa Q² vai ser o número de graus de liberdade V, ou seja, quantas variáveis normal padrão a gente estiver somando. E a variância de x, dessa variável x que segue uma normal, vai ser 2 vezes esse grau de liberdade, tá? Pela equação 9. Tem uma outra situação que a gente, digamos, não estivesse somando variáveis que seguem uma normal padrão. Vamos supor se a gente somar variáveis que já seguem aí uma distribuição independentes, tá? É importante isso, que sejam independentes, e que sigam já uma distribuição Q². Então, ao invés de eu somar variáveis normal padrão, eu já somo variáveis que seguem uma Q², tá? Se eu somo V variáveis Q², então eu vou ter, por exemplo, uma nova variável W, onde esse U1, U2 até o K já são distribuições Q² com V1, grau de liberdade, V2, VK. Ou seja, esse U1 segue uma distribuição Q² com V1, graus de liberdade, tá? O U2 segue uma distribuição Q² com V2, desculpa, grau de liberdade. Então, se eu tiver aí um W que eu vou somar essas duas variáveis aleatórias, essa soma aí vai seguir uma distribuição Q², simplesmente somando os graus de liberdade de cada uma delas. Vai ficar V1 mais o V2. Por isso que a gente diz que ela vai estar seguindo uma distribuição Q² com V1 mais V2 mais VK graus de liberdade, tá bom? Se eu tiver um grau de liberdade muito grande, acima de 29, a gente já pode estar aproximando ela para uma distribuição normal padrão. E basta fazer isso. Ó. A Z, que é uma Z padronizada, se a gente pegar a nossa variável, que é aqui quadrado, multiplicar por 2, tira a raiz dessa continha, menos a raiz de 2V menos 1, essa variável Z vai seguir uma distribuição com média zero e variância igual a 1. E a gente pode estar usando como uma distribuição Q², ou desculpa, como uma distribuição normal, tá bom? Ou equivalente, a gente já pode ter uma variável Z distribuída normalmente e fazer essa continha aqui que a gente chega numa distribuição Q² também, uma em relação à outra. Professor, por que essas distribuições são importantes? É porque como a gente tem uma distribuição anormal, e a normal é uma distribuição simétrica no entorno do zero, a gente tem para cá valores negativos, valores menores que zero são negativos, e para cá valores maiores que zero são positivos. Então vejam que se uma Q², uma distribuição Q² com V graus de liberdade, é a soma de distribuições de normal padrão, ou seja, eu estou simplesmente somando variáveis que seguem uma normal padrão ao quadrado. Se eu elevo uma distribuição normal ao quadrado, eu estou elevando tanto os valores negativos ao quadrado quanto os positivos. Pensem, se eu elevo qualquer valor negativo ao quadrado, isso vai dar positivo. Por isso que a distribuição Q², ela tem essa cara bem aqui, ó. Ou seja, ela parte do zero em diante. Isso faz com que os valores que uma Q² pode assumir são os valores de x maior que zero. São valores positivos. E vejam que agora ela não é mais simétrica, ela é uma distribuição assimétrica, tá? Ou seja, a gente não tem essa simetria aqui destacada na nossa distribuição normal. Ela tem uma assimetria. A gente viu isso lá na parte inicial de estatística descritiva, tá? E a gente também pode ter valores tabelados. Obviamente, a gente não vai estar calculando as probabilidades, com base nessa função aqui, não. É muito complicado calcular essas probabilidades com base nessa função. Vejam aí que isso aqui é uma distribuição gama, tá? Isso aqui
é uma exponencial. Calcular uma integral aqui não faz sentido algum, por isso que a gente já tem os valores tabelados, da mesma forma da distribuição normal, tá? E aqui a gente simplesmente tem os valores, nosso P, que é a nossa probabilidade associada, e aqui a probabilidade da cauda direita é 1 menos P, tá? E vejam que o valor da nossa tabela, ele dá com uma aqui quadrado P. Esse P aqui é a probabilidade que a gente vai estar adotando da cauda à direita. Ou, desculpa, é essa probabilidade aqui dessa massa de probabilidade, e na cauda à direita vai ser 1 menos P, que é o complementar, né? Ou seja, se aqui eu quiser verificar 0,90, aqui simplesmente vai ser 0,10, tá? Para poder somar 1. Então vejam que a gente vai ter aqui essas probabilidades na coluna, aqui quadrado com 0,005, aqui quadrado com 0,01, assim sucessivamente. Esses valores dessas probabilidades vão seguindo aqui, tá bom? E aqui na esquerda, as linhas vão ser os graus de liberdade que a gente vai ter associada a cada uma delas. Aqui quadrado, perdão, tá bom? Então, no caso geral, a gente tem uma aqui quadrado, tá? E a gente pode dizer que esse P é a probabilidade e o V é o grau de liberdade. Vamos verificar aqui um exercício, um exemplo. O exemplo A. Opa, canetinha errada. Exemplo A. Encontre os valores daqui quadrado para os quais a área da cauda do lado direito, vejam a informação, gente. Cauda do lado direito da distribuição, que quadrado, é 0,05. Se o número de grau de liberdade de V forem, primeiro 15, depois 21, depois 50. Vamos analisar quando for 15. Se ele está falando que essa probabilidade do cauda direita é 0,05, basta a gente verificar aqui, ó, ele quer essa cauda aqui da direita. Isso aqui que ele disse que é 0,05, cauda à direita. Ou seja, a gente tem que verificar o P quando é 0,95. Vamos verificar isso. Esse P aqui vai ser esse cara bem aqui, ó. Vou deixar até em verde. Então ele quer esse aqui quadrado com P 95, tá? E com 15 graus de liberdade. Tá bem aqui o grau de liberdade, ó. Vamos fazer aquele cruzamento. Pega o 15 graus de liberdade na linha e verifica a probabilidade que ele está querendo verificar, ó. Ou seja, tá bem aqui essa conta. Ele quer que o valor seja igual a 25. Então, esse cálculo aqui dessa probabilidade... Cadê? Tá aqui, ó. Essa probabilidade aqui, probabilidade desse nosso aqui quadrado ser maior do que o nosso... Opa, aqui de 15, né? Ser maior que 0, isso aqui vai ser igual a 25. Opa, perdão. Aqui ser maior que 25. E isso aqui vai ser igual a 0,95, tá bom? E assim a gente pode estar fazendo para 21 e o 50. Como a probabilidade está fixa aqui, basta a gente estar alternando o grau de liberdade. Ou seja, ele quer... Qual é mesmo? É 21. Então está bem aqui, ó, o 21. E está bem aqui o 95. Então, para o 21 vai ser igual a 32,7. E para o 50, bem, seguindo a mesma coluna, o 50 vai estar bem aqui. Cadê? Aqui, ó. 67,5. Vejam que aqui tem uma diferença, tá? A distribuição normal, o corpo da distribuição normal aqui já é a probabilidade, é o valor da probabilidade. E a gente teria ali os valores de Z para poder calcular essa probabilidade. Aqui na distribuição aqui quadrado, ele já dá para a gente a probabilidade aqui, ó. Ele já dá a probabilidade aqui para a gente. E aqui a gente vai encontrar o valor do Q quadrado, tá? Então tem essa diferença aí para vocês estarem verificando. Encontre os valores de uma Q quadrado 0,95 para o V igual a 50 e igual a 100. Bem, isso aí vai ser a mesma coisa, né? Porque aqui o P é igual a 95, é a mesma coisa que a probabilidade à direita ser 0,05. Então esse valor aqui do C é a mesma coisa do A. E o B igual a 100, basta a gente verificar bem aqui, ó. Vai ser igual a 124, tá bom? Só por que é importante essa distribuição aqui quadrado? Bem, lá na disciplina de econometria, a gente vai fazer alguns testes
que a gente vai precisar comparar esses valores de variáveis que sigam uma distribuição Q quadrado nos testes de hipótese que a gente vai fazer lá na frente. Então, aprender essa probabilidade e verificar como analisar isso no gráfico é importante, porque lá em econometria a gente vai precisar disso. Assim como a gente vai precisar da distribuição T de student e a distribuição F de Fisher, que a gente ainda vai ver hoje. Então, a distribuição T de student é a nossa próxima distribuição de variável aleatória contínua. Ela vai estar seguindo essa função densidade. Verifique que, novamente, tem uma função gama aí associada a ela. É uma distribuição, novamente, muito complicada de calcular de forma algébrica, e é por isso que, novamente, a gente vai ter aí valores de tabelados para essa distribuição de probabilidade, onde o T pode assumir valores de menos infinito ao infinito. Essa distribuição T, turma, ela é muito parecida com a distribuição normal, tá bom? Mas ela funciona bem para pequenas amostras, porque se a gente tiver o grau de liberdade dessa nossa distribuição T acima de 30, ela já se aproxima de uma distribuição normal padrão. Ou seja, quando a gente tem dados aí menores, com uma amostra pequena, ela é mais adequada para estar se utilizando que uma distribuição normal. E, como eu falei, ela é parecida com uma distribuição normal, então ela vai também ser uma distribuição simétrica. Se a gente quiser calcular a probabilidade, essa estatística do T 1 menos P, é a mesma coisa do que ser menos TP. Ou seja, se eu quiser calcular a probabilidade 1 menos e essa probabilidade do P ser igual a 1,1, isso seria a mesma coisa que a probabilidade de 0,90. E ele diz que isso seria a mesma coisa do que menos a probabilidade de 0,1. Tá bom? Basta pegar pelo complementar. E esse, professor, mas quem é esse T aqui que o senhor está falando? Isso aqui é o valor na probabilidade tabelada, assim como na normal. Eu vou apresentar essa tabela para vocês. Então, essa distribuição T ela vai ter a nossa esperança igual a 0, parecida com a normal, né, que a média é 0, mas a variância dela já não vai ser igual a 1, tá bom? A variância dela vai ser o V, que é o grau de liberdade dessa distribuição T, V dividido por V mais 2, tá bom? Com V maior do que 2. Como é que a gente poderia estar encontrando uma associação dessa variável T com a nossa distribuição normal e aqui quadrado? Bem, vamos supor que a gente tem um Y e um Z, duas variáveis aleatórias. Importante, novamente, lembrar que elas são independentes. Se a variável Y ela é normal, padrão, média 0 e variância 1, e Z é uma Q quadrado com V graus de liberdade, então o que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Y segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1, e o Z segue uma distribuição Q quadrado com V graus de liberdade. Então, vocês poderiam ter isso numa planilha eletrônica, né? A variável aleatória Z e a variável aleatória Y. Aqui vocês iam ter os valores do Z, seguindo uma normal 0, 1, e os valores, valores de Y, né? E os valores de Z, que iam estar seguindo uma distribuição Q quadrado com V graus de liberdade. Se vocês simplesmente pegarem e fazerem a conta T, essa nova variável T, sendo Y dividido por raiz de Z, dividido por V, que é o grau de liberdade da Q quadrado, essa nova variável T, ela vai seguir uma distribuição T com V graus de liberdade. Então, fazendo esse cálculozinho de uma distribuição normal com uma Q quadrado, a gente também encontra uma distribuição T de probabilidade. Uma distribuição T, que é uma distribuição de probabilidade contínua. Vamos verificar alguns exemplos, como a gente pode estar verificando isso na tabela. Exemplo 6. Encontre os valores de T para os quais a área da cauda do lado direito da distribuição T é 0,05, se o grau de liberdade V for, novamente, ó, 16, 27 e 200. Vamos ver isso aqui lá na tabelinha. Verifique que ele fala aqui de novo, é importante, ó, a área da cauda do lado direito da distribuição. Vamos ver como funciona isso na tabelinha. Olha a tabela da T, ele sempre vai dar essa probabilidade do lado direito aqui para a gente, tá bom? Que é a área sombreada já para a gente. Isso aqui é uma distribuição T, vejam que ela é muito parecida com a normal. E como ele quer essa probabilidade do lado direito igual a 0,05, então a gente tem aqui que nas colunas a gente tem essas probabilidades da cauda direita, e nas linhas a gente tem os graus de liberdade. Como ele vai querer aí 0,05, então ele está querendo essa probabilidade aqui do lado direito. E no item A, ele está querendo aí com 16 graus de liberdade. Então basta a gente chegar bem aqui e verificar, ó, 16 graus de liberdade e a probabilidade do cauda direita igual a 0,05.
Então, ele está querendo o valor dessa probabilidade, do valor do t, desculpa, de 1,746. B, grau de liberdade igual a 27. Então, basta seguir na mesma coluna que é essa probabilidade e vai até lá no grau de liberdade igual a 27. Então, isso vai ficar igual a 1,703. E na letra C, grau de liberdade igual a 200. Basta seguir aqui e dizer, poxa, pessoa, não tem 200. Então, tu adota aí esse carinha indo para o infinito. Vai ficar igual a 1,645. Vamos analisar que isso fica muito parecido com uma distribuição normal de probabilidade. Por quê? Verifique que esse valor aqui deu 1,645, uma probabilidade à direita de 5%, né, de 0,05. Voltando lá numa distribuição normal, ou seja, a t, quando a gente tem um grau de liberdade muito alto, e eu falei isso bem aqui, ó, quando o v já é acima de 30, ele se aproxima a uma normal padrão. Vamos analisar lá na nossa distribuição normal esse valor. Qual é o valor? Ah, o professor de vocês está ficando sem memória já. 1,645, né? 645. Vamos verificar isso aqui na distribuição normal. Cadê? Tá aqui, ó. 1,6. Agora vamos lá no 4. Tá aqui, ó. 1,64. Não vai ter 1,645, né? Vai dar 0,4495. Como a gente tem essa probabilidade aqui, só dá um lado, né, na distribuição simétrica, não esqueçam que ele só dá metade aqui, ou seja, o máximo que ele dá é 50, então a gente teria que estar multiplicando isso aqui por 2, tá? Multiplicando isso aqui por 2, isso aqui vai dar uma probabilidade aproximadamente igual a quanto? De 0,90. Que é como se fosse 0,45. 0,45 vezes 2 vai dar 0,90. E lá, vejam que na distribuição T, a gente verificou com a probabilidade na direita igual a 5%. Obviamente, a gente tem 5% para um lado e 5% para o outro. Por isso que aqui vai ficar igual a 90, tá bom? Vendo essa semelhança que a gente tem na distribuição T e a distribuição Z, que é a normal padrão. Voltando para a nossa distribuição T, vamos estar fazendo então aí a nossa questão, o exemplo 7 da ANPEC, que foi a prova do ano de 2016, questão 6. Então, de acordo com a definição de distribuição, a distribuição T é assimétrica? Não, falso. A gente acabou de dizer que ela é uma distribuição simétrica, que nem a distribuição normal. Item 1. Seja Z uma variável aleatória com distribuição Qi quadrado com n graus de liberdade, então, se a variável Z tem média igual a 0 e variância igual aos seus graus de liberdade, n. Não. Nesse caso aqui, se a gente tem n graus de liberdade, a esperança de Z vai ser igual a quem? A n. E a variância de Z vai ser igual a 2n. A gente viu isso aqui quando trabalhou com distribuição Qi quadrado, a esperança e a variância de uma Qi quadrado, bem aqui, ó. Vai ser V grau de liberdade e a variância 2V grau de liberdade. Se ele afirma para a gente que tem n graus de liberdade, então a esperança vai ser n graus de liberdade e 2 vezes grau de liberdade. E ele afirmou que a média é 0. Então essa questão é falsa. Item 2. Seja Z1 uma variável aleatória com distribuição Qi quadrado K1 graus de liberdade e Z2 uma variável aleatória Qi quadrado com K2 graus de liberdade, considere Z1 e Z2 são independentes. Perfeito. Podemos dizer que a soma Z1 mais Z2 tem distribuição Qi quadrado Q1 mais, K1 mais K2 graus de liberdade? Verdadeiro. A gente viu isso aqui agora há pouco, quando eu falei de soma de duas Qi quadrado. Olha aqui, ó. Se a gente soma duas variáveis Qi quadrado com V1 grau de liberdade e V2, a soma delas duas vai ser uma Qi quadrado com a soma dos graus de liberdade. Por isso que aquele item é verdadeiro. Item 3. O quadrado de uma variável aleatória com distribuição T de student com K graus de liberdade possui uma distribuição Qi quadrado com K graus de liberdade. Não, isso é falso. É o quadrado de uma normal padrão que vai seguir uma Qi quadrado, tá bom? Então é falso. Item 4. Sejam y1 e y2 variáveis aleatórias independentes, perfeito?
já sei que eu posso seguir então. Cada uma delas com distribuição normal padrão, com média igual a 0 e variância igual a 1. Então, podemos dizer que a variável aleatória x, y1 mais y2 tem distribuição normal com média 0 e variância igual a 1? Vamos ver por que esse item é falso. Eu sei que y1 segue uma distribuição normal com média 0 e variância igual a 1. y2 também segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, quem é que vai ser a distribuição normal de uma nossa variável x? Bem, x é igual a y1 mais y2. Então, a esperança de x, basta aplicar a propriedade de esperança, turma. Vai ser a esperança de y1 mais y2 e propriedade de esperança. Isso vai ser igual à esperança de y1 mais a esperança de y2. Quem é a esperança de y1? A esperança de y1 é 0, que a média de distribuição é 0. Mas a esperança de y2 também é 0. Então, a esperança de x eu já sei que vai ser igual a 0. Tá? Vamos calcular, então, a nossa variância de x. A variância de x vai ser igual à variância do y1 mais y2. Lembrem da aula de propriedade de variância. Como a gente tem que essas variáveis são independentes, por ser independentes, eu tenho que a variância de y1 mais y2 vai ser a variância de y1 mais a variância de y2. Lembrem da aula de propriedade de variância. Se elas não fossem independentes, a gente teria que fazer aí mais 2 vezes a covariância das duas. Tá bom? Qualquer coisa, volta na videoaula e confere a informação que eu te passei. Quem é a variância do y1? Bem, a variância do y1 é igual a 1. Então, aqui eu vou colocar que a variância do y é igual a 1. Mas a variância do y2? A variância do y2 também é igual a 1. Ou seja, a variância do x vai ser igual a 2. Então, x vai seguir uma distribuição normal. Vai seguir uma distribuição normal com média 0 e variância igual a 2. E ele afirma para a gente no enunciado aqui que era a variância igual a 0, ótimo, mas a variância igual a 1, por isso que esse item é falso. Ou seja, se eu for somar normais, a média aqui, ela vai ser a soma da média, e também, se forem independentes, vai ser a soma dessas nossas variâncias. Tá? Aqui já falei, vamos agora para a nossa distribuição f de Fisher. Essa distribuição f de Fisher agora ela é mais parecida com uma aqui quadrado, tá bom? Porque ela é uma distribuição assimétrica. Então, a gente viu hoje que a distribuição normal e a distribuição T, elas são distribuições simétricas. E a distribuição Q quadrado e a distribuição F, que a gente está vendo agora, elas são distribuições assimétricas. Então, essa distribuição simétrica, ela é uma distribuição simétrica no entorno do zero. E a distribuição assimétrica, ela tem essa cauda assim mais puxada para um lado, tá bom? E ela começa do zero, só valores positivos. Se eu tiver aí um grau de liberdade da distribuição T com esse V maior que 30, a gente já pode dizer que essa distribuição T, ela se aproxima de uma distribuição normal, tá bom? E o que a gente tem da F, né? Bem, a F ela é parecida com uma aqui quadrada, e a gente já vai ver como vem o relacionamento da F aqui quadrada. Novamente, essa distribuição F ela vai ser muito importante lá em econometria, quando alguma variável estiver lá e vai seguir uma distribuição F, tá bom? Então vamos lá, só mudar a canetinha aqui para o amarelo. Então uma variável aleatória dita ter distribuição F, um V1 e V2 graus de liberdade, que a gente já vai ver isso. Se a função densidade ela fosse dada por essa equação 15, o ft, que é essa função densidade da f, vai ser dada por essa função gama, a razão de duas distribuição aqui, né? Essa gama V1 mais V2 dividido por 2, e o produto da função gama V1 dividido por 2 vezes o V2 dividido por 2, vezes o V1 elevado a V1 sobre V2, vezes o V2 elevado a V2 sobre 2, né? Vezes U elevado a V1 dividido por 2 menos 1. Cara, isso aqui é muito complicado de vocês estarem calculando e obtendo essas probabilidades. Por isso, novamente, que a gente tem aí as tabelas prontas dessas probabilidades para a distribuição F também, tá bom? Onde os valores dos percentis da distribuição F, com V1 e V2 graus de liberdade,
a gente vai estar denotando por F, esse P são os percentis, né, as probabilidades que a gente vai ter intuito de estar calculando, o V1 e o V2, que a gente já vai ver como calcula, como obtém, na verdade, esses graus de liberdade. Quem vai ser a esperança de uma variável que segue essa distribuição F? Bem, a esperança vai ser V2 dividido por V2 menos 2, e a variância vai ser todinha essa continha aqui, tá bom, gente? Onde o V2 a gente espera que seja maior que 4, tá? Agora, qual é o relacionamento que a gente tem da distribuição F com a Q quadrado? A gente pode ter uma distribuição F se a gente fizer uma razão de duas variáveis que seguem uma distribuição Q quadrado dividido pelos seus respectivos graus de liberdade. Então, se a gente tem uma y1 e uma y2, duas variáveis aleatórias novamente independentes, e elas duas seguem uma distribuição Q quadrado com V1 e V2 graus de liberdade, ou seja, eu tenho um y1 que segue uma distribuição Q quadrado com V1 graus de liberdade e um y2 que também segue uma distribuição Q quadrado, mas com V2 graus de liberdade. Ou seja, novamente, vocês teriam lá na planilha de vocês, no Excel da vida, que vocês teriam um y1 e aqui um y2. Vocês teriam esses valores aqui, seria uma variável que segue uma distribuição Q quadrado, tá? Com V1 grau de liberdade e V2 graus de liberdade. Se a gente criar uma nova variável y, fazendo aí o y1 dividido pelos seus graus de liberdade, dividido por y2 também dividido pelos seus graus de liberdade, essa nova variável y vai seguir uma f. Então, quando a gente faz uma razão de duas variáveis que seguem uma distribuição Q quadrado dividido pelos seus respectivos graus de liberdade, a gente encontra uma distribuição f com V1 e V2 graus de liberdade. É por isso que toda hora eu estava falando aqui em cima que era V1 e V2, porque a gente vai ter um V1 que vai estar no numerador. Vejam que esse V1 ele está no numerador dessa razão aqui, dessa divisão maior, e o V2 está no denominador dessa divisão. Por isso que a gente fala que é V1 e V2 grau de liberdade. V1 no numerador e V2 no denominador. Essa informação é importante para a gente estar verificando a tabela, que a gente já vai estar apresentando para vocês. Então, o relacionamento da distribuição que a gente pode ter daqui quadrado a f e a t pode ser visto aí nessas equações 19 e 20. Então, o relacionamento da f com a t, se a gente tiver uma f com menos p, 1 grau de liberdade no numerador, bem aqui, ó. Aqui a gente tem só 1 grau de liberdade no numerador e V2 grau de liberdade no denominador, a gente tem que vai ser igualzinho uma distribuição t elevado ao quadrado, só levar ao quadrado uma t, com menos p sobre 2. Por que tem que ser p sobre 2? Porque aqui esse p é uma distribuição assimétrica, então é só para uma cauda, tá bom? Ou seja, a gente vai ter aqui apenas uma única cauda aqui para calcular a nossa f, tá? Isso aqui é uma distribuição f. A t, não esqueçam que a t tem duas caudas, tá? Tem essa cauda daqui e essa outra cauda daqui. Por isso que se a gente calcula uma probabilidade de P para a nossa F, aqui a gente tem que dividir o P por 2, porque a gente tem para os dois lados dessa P, tá? E com V graus de liberdade. Esse é o relacionamento que a gente tem de uma F para uma T. Lá, quando for ver regressão linear simples, eu mostro esse relacionamento para vocês novamente, tá? Então, essa é uma informação importante lá para regressão linear simples em econometria. E o relacionamento da F com aqui quadrado? Bem, se a gente tiver uma F com probabilidade de P e V grau de liberdade no numerador, mas no denominador a gente tiver o grau de liberdade indo para o infinito, uma coisa muito grande, ele vai ser próximo de uma Q quadrado, com probabilidade de P e V grau de liberdade, dividido pelos seus próprios graus de liberdade. Tá? Essas informações são importantes em alguns cálculos e alguns exemplos que possam surgir. Tá bom? Exemplo 44. Usando a tabela de distribuição F, encontre. A gente quer encontrar aí a F com probabilidade P de 0,95. O V1 grau de liberdade no numerador vai ser 10. E o V2 grau de liberdade vai ser igual a 15. Como ele quer o P igual a 95, na distribuição F, a gente tem várias tabelas dependendo da probabilidade, tá bom? Nesse caso aí, como é um P igual a 95, a gente pode estar verificando um alfa de 0,05, que é a probabilidade dessa cauda à direita, tá? Por quê? Porque as distribuições, as tabelas, a gente vai ter várias tabelas. Para 1%, ou seja,
Isso aqui é equivalente a um P de 0,95. A gente pode ter um alfa de 0,01, então a gente tem um P de 0,99, ou um alfa que a gente pode ter de 10%, que é 0,10, seria um P de 0,90. E eu apresento aqui para vocês essas duas tabelas aqui, tá? O de 5% e o de 10%. São duas tabelas distintas. Como a gente quer um P de 0,95, então a gente quer verificar aí um alfa de 0,5. Então a gente tem que procurar essa tabela. E essa tabela ela vai estar bem aqui, ó. Aqui, ó. Então a distribuição F com 5% grau de liberdade. Está um pouquinho ruim essa visualização, mas eu acredito que dê para vocês enxergarem. Vamos verificar o exercício. Ele quer com 10 graus de liberdade no numerador e 15 graus de liberdade no denominador. E essa tabela ele vai fornecer para a gente aqui, ó. Nas colunas ele dá o V1 e nas linhas ele dá o V2. Como ele quer 10 graus de liberdade aqui no V1 e 15 no V2, a gente vai fazer esse cruzamento das informações como a gente sempre tem feito. Ó. Cruza o V2 igual a 15 e o V10 igual... desculpe, o V1 igual a 10. E a gente encontra esse valor aqui de F, ó, 2,54, 2,544, aonde a gente tem aí um nível de 5%. A gente chama esse nível de 5% também de um alfa, tá bom? Opa, de 5%. E isso é equivalente a ser aquele nosso P de 0,95. Vou ficar um outro exemplo, né? Ó, agora ele está querendo aqui um F 0,90, então ele quer um P de 0,90, está associado a um alfa, então, de 0,10, tá? Com V1 igual a 10 no numerador e ainda assim o V2 igual a 15, igual como a gente acabou de ver. Só que a gente vai ver outra tabela, essa tabela bem aqui, ó, que tem 10% de probabilidade. O V1 ele ainda quer igual a 10, só fazer aqui o risquinho, e o V2 igual a 15, basta fazer o cruzamento. Então esse valor F aí, né, dessa probabilidade de 10%, vai ser igual a 2,059. E o nosso item C, ele quer verificar agora ainda com um alfa de 5%, né? E 2 graus de liberdade no numerador e 10 no denominador. Então a gente pula para a nossa tabelinha aqui agora de 5% novamente. E ele quer 2 graus de liberdade no numerador e 10 no denominador. Só confirmar aqui. Cadê? Tá aqui, ó, 2 e 10. Então a gente simplesmente cortou aqui, né, o V1 igual a 2 e o V2 igual a 10. Então a gente quer ver esse F aqui, ó. O F vai ser igual a 4,103. Então, turma, aqui a gente está encerrando a nossa aula de distribuições de probabilidade, tá? E eu vou estar podendo passar alguns outros exercícios para vocês, fiquem tranquilos. Podem estar me procurando para estar tirando dúvida. É um assunto um pouquinho mais complicadinho para vocês estarem verificando, mas é só exercitar, calcular esses valores na tabela, tá bom?